Esse é um dos principais assuntos do nosso programa de hoje. Você vai ver só aqui no nosso Cidade Alerta, é mais um assunto com absoluta exclusividade. Queria que, e você que está me acompanhando agora, chamasse a atenção do pessoal que às vezes está em casa, no trabalho, não está meio ligadão. Se você está meio com o celular também ali, conversando, para um pouquinho para você acompanhar a dimensão do que está acontecendo aqui na cidade de Londrina. Pedro Marconi conseguiu entrevistar mais duas supostas vítimas do ginecologista da UEL. Nós trouxemos em primeira mão o caso aqui, no Cidade Alerta. Ontem, pela primeira vez na televisão, uma vítima falou sobre o caso. Pedro Marconi também na entrevista. Ela relata que vai para o atendimento com o servidor ali da UEL, 28 anos de carreira, e no meio do atendimento teria acontecido um assédio. Depois disso, Pedro, a gente já imaginava por conta dos comentários na internet. Mas esse caso vai tomando uma proporção que a gente não sabe onde vai chegar. O detalhe é, Pedro, você colheu hoje novos depoimentos que chamam muita atenção. Essas mulheres dão detalhes de como tudo aconteceu. E se a gente começar a juntar os pontos, nós podemos ter uma corrente de mulheres que foram atendidas nesses últimos anos, vítimas desses supostos assédios, que a gente nem imagina o grau de tudo isso. Muganza, se a gente juntar os relatos das 3 mulheres que nós ouvimos, uma ontem e 2 hoje, que nós vamos mostrar a reportagem daqui a pouco, a gente percebe que é uma reincidência da conduta criminosa, essa conduta de assédio sexual, que supostamente esse ginecologista que trabalha na UEL há 28 anos estaria apresentando contra as pacientes. Então, só relembrando esse caso, ontem nós trouxemos em primeira mão, como você bem ressaltou, na TV, trouxemos aqui na RIC, a entrevista de uma estudante de 22 anos, que na semana passada procurou o consultório médico da divisão que atende a comunidade universitária da UEL e, segundo ela, durante a consulta, o médico começou a levar a conversa para um lado que não tinha nada a ver com saúde. Começou a falar de sexo, também fazer gestos obscenos com as mãos, constrangendo essa jovem que, depois de conversar com a família e também com a psicóloga, tomou conta de que ela havia passado por uma situação de assédio e ela não se calou. Ela, além de dar entrevista, ela procurou a Polícia Civil, onde registrou um boletim de ocorrência, também levou o caso até a ouvidoria da UEL e, além disso, pretende levar essa história, denunciar esse médico no Conselho Regional de Medicina. E ontem nós trouxemos na reportagem já prints de postagens nas redes sociais de mulheres que relataram terem vivido situação parecida. E nós ouvimos algumas dessas mulheres hoje em entrevista, elas relatando com riqueza de detalhes o que teria acontecido durante as sessões com esse ginecologista. E temos uma entrevistada que passou com ele em 2010 e, segundo ela, nessa época já teve uma situação de assédio por meio de um toque que ele teria feito nela, que ela não estava esperando. Ela ficou extremamente constrangida. Uma outra situação do ano passado envolvendo uma jovem em que o médico, assim como a paciente de ontem, teria começado a falar coisas que não tinham nada a ver com saúde, com o motivo principal que essa estudante foi procurar no consultório. Então vamos ver a reportagem exclusiva com essa riqueza de detalhes, também a posição da UEL a partir desse caso que é gravíssimo. Após ser denunciado por uma universitária da UEL por assédio sexual, novas denúncias sugerem que o médico ginecologista de 65 anos teria um histórico de condutas semelhantes com outras pacientes. Ele trabalha na divisão de assistência à saúde, que atende estudantes e também funcionários da Universidade Estadual de Londrina. Eu fiz o pré-natal no DASC, do meu primeiro filho, já faz 13 anos já. E aí eu achei estranho, assim, as perguntas que ele fazia, se eu era casada, umas coisas assim. E quantos anos, a questão da gestação, parceiros. E aí eu fiquei bem incomodada. Na época, essa mulher tinha 25 anos e também era estudante da UEL. Ela conta que a situação ficou ainda pior quando o especialista começou a examiná-la durante uma consulta de pré-natal. Me deitou na maca e tal, pediu para eu deitar. Aí não gosto nem de falar sobre isso, porque eu nunca tinha passado por isso, Porque quando as pessoas tocam no corpo da gente, a gente percebe, que é uma sensação assim de respeitosa ou não.
E quando ele tocou em mim, eu não senti respeito, sabe? Eu achei que ele ultrapassou ali algumas barreiras que eu não consigo nem explicar direito. Uma jovem de 24 anos, aluna da graduação, afirma que no ano passado também teria sido constrangida durante uma consulta com o profissional. Minha primeira consulta foi em março, mais ou menos, e minha última foi em maio. E dessas 3 consultas, as 2 primeiras foram bem objetivas, assim. E aí na terceira consulta, que foi para ver o resultado dos exames certinho, ele começou a dar uma aula, assim, sobre como a gente pega infecção urinária, falando que tais posições são mais favoráveis, também gesticulando, e ao invés de falar pênis, assim, falava pirulito do homem. A vítima relata que nunca havia passado por uma situação parecida e que demorou a perceber que os comentários do médico eram criminosos. Não me toquei que teria sido um assédio, assim. Depois que eu vi a postagem, eu fiquei pensando, ó. Ele falou basicamente as mesmas coisas pra mim. E eu tenho uma amiga também que há muito tempo se consultou com ele, né? Eu lembro que quando eu fui, eu perguntei se ela conhecia. E ela falou que sim, e que em uma consulta ele passou a mão na perna dela. E ela nunca mais voltou. O médico é servidor público há 28 anos. O caso é apurado pela Procuradoria Jurídica da UEL e está em sigilo. Mesmo questionada, a universidade não informou se o profissional foi afastado das funções ou segue atendendo normalmente. Diferentemente dos outros casos, uma jovem de 22 anos resolveu procurar a Polícia Civil e a ouvidoria da universidade após ser consultada pelo especialista. Ela garante que o médico começou a falar de sexo e fazer gestos obscenos durante a sessão. Ele mostrava com o dedo, assim, ele fazia o movimento com a mão. Aí uma hora ele falou da outra posição da mulher, e daí falava assim, a mulher faz assim, né? E daí mostrava com a mão também. Então, assim, em todo momento que ele estava falando isso, ele estava gesticulando. Após a divulgação da história, a UEL destacou em nota que não compactua com qualquer forma de violência contra a mulher. Para as vítimas, é inadmissível que o médico siga exercendo as funções na instituição. É triste, né? Porque eu vivenciei isso em 2010. Se na época eu tivesse feito alguma denúncia, tivesse corrido atrás dos meus direitos, eu imagino que outras mulheres não teriam passado por isso. É por isso que a importância saber, né, de divulgar o que está acontecendo, porque daí a gente vai se juntando, vai trocando experiências e se protegendo uma à outra, né? 18h53, por isso a importância sempre da denúncia, não é? E quando nós trazemos reportagens assim no Cidade Alerta, é sempre para alertar, para que isso não ocorra contra as mulheres, não é? Para tentar uma solução para o que aconteceu, para tentar dar amparo para essas vítimas. E nós gostaríamos aqui também de apoio do poder público. De verdade mesmo, quando nós denunciamos esse caso, nós gostaríamos aqui da fala da delegada da mulher, não é? De alguém que possa entrar em contato para alertar essas mulheres, né? Da Secretaria da Mulher, para terem atenção com esse caso. Nós pedimos agora, eu peço ao vivo, em nome do Cidade Alerta, em nome da nossa produção, atenção para esse caso. Gostaríamos de resposta, gostaríamos de investigação, gostaríamos de um resultado aqui. A nossa parte a gente está fazendo como jornalistas aqui. Gostaríamos de ver a parte do poder público também agindo, tá certo?